A manhã entrava pelas janelas do restaurante como quem pede licença antes de entrar. Tímida, dourada, carregando consigo o aroma de café recém-passado e promessas não cumpridas. Marina ajeitava as mesas com a delicadeza de quem arruma flores num cemitério. Cada guardanapo dobrado era uma prece silenciosa, cada cadeira alinhada, um pedido mudo para que aquele dia fosse diferente dos outros. Seus dedos, calejados pelas bandejas pesadas e pelo peso invisível das contas atrasadas, tremiam levemente enquanto poliam os talheres até que brilhassem como espelhos mentirosos, refletindo uma elegância que nunca seria dela. Havia algo de sagrado naqueles primeiros minutos antes do restaurante abrir as portas. Um silêncio grávido de possibilidades, como se o universo ainda não tivesse decidido que tipo de dia seria aquele. Marina conhecia cada rachadura no piso de mármore falsificado, cada mancha disfarçada nas toalhas de mesa que o senhor Armando insistia em chamar de importadas. Cada rangido das cadeiras que vinham de fábricas chinesas, mas eram vendidas como mobiliário europeu. Tudo ali era uma mentira bem contada, uma encenação cuidadosa de sofisticação para impressionar clientes que pagavam caro por uma ilusão de exclusividade. Ela, Marina dos Santos Silva, 32 anos que pareciam 50, estava ali havia 3 anos, servindo sorrisos fabricados junto com pratos que custavam mais do que seu salário semanal. Suas mãos, que um dia seguraram livros de pedagogia com sonhos de ser professora, agora seguravam bandejas que pesavam não apenas pelo conteúdo, mas pelo peso simbólico de um futuro que havia morrido no parto literal de Ana Clara, sua filha, quando o pai decidiu que responsabilidade era um fardo pesado demais para carregar e desapareceu como fumaça, deixando apenas dívidas hospitalares e promessas quebradas como cacos de vidro espalhados pelo chão de sua vida. Marina olhou para o relógio de parede, aquele relógio mentiroso que sempre atrasava 5 minutos, como se quisesse roubar-lhe até mesmo o tempo, e suspirou fundo. Faltavam 10 minutos para a abertura, 10 minutos de paz antes que o circo começasse. Clientes arrogantes estalando dedos como se ela fosse um animal adestrado. O senhor Armando circulando entre as mesas como um general inspecionando tropas, sempre encontrando algo errado, sempre diminuindo, sempre lembrando-a de que ela era substituível, descartável, um item de linha de produção que podia ser trocado a qualquer momento. Foi então que ela o viu. Do outro lado da vidraça embaçada pela respiração fria da madrugada, um homem se arrastava pela calçada como folha seca empurrada pelo vento do abandono. Roupas que um dia tiveram cor, agora vestiam apenas a memória do que foram. E seus olhos carregavam aquele vazio peculiar de quem já bateu em todas as portas e encontrou apenas o eco da própria solidão. Ele parou diante do restaurante, as mãos tremendo não apenas pelo frio da manhã, mas pelo frio muito mais profundo da fome que corrói não só o estômago, mas a alma inteira. Marina sentiu algo se mover dentro do peito, um reconhecimento visceral, uma empatia que doía fisicamente. Ela conhecia aquele olhar. Não porque tivesse estado nas ruas, mas porque estivera perto demais delas, perto demais da linha tênue que separa quem tem um teto sobre a cabeça de quem dorme sob marquises. Conhecia porque seu pai, antes de ficar doente, também havia perdido tudo numa aposta empresarial que deu errado, e ela ainda se lembrava de vê-lo olhar para a geladeira vazia com aquele mesmo olhar de derrota absoluta. O idoso hesitou. Seus olhos percorreram a fachada do restaurante, as letras douradas, o toldo vermelho, as plantas ornamentais perfeitamente dispostas, e então baixaram para suas próprias roupas esfarrapadas, como se fizesse um cálculo mental e concluísse que não pertencia àquele mundo.
Ele começou a se afastar, cada passo carregando o peso da resignação. Foi quando Marina fez algo que, olhando em retrospecto, mudaria não apenas aquele dia, mas sua vida inteira. Ela bateu na vidraça suavemente e fez um gesto convidativo com a mão. O homem virou-se confuso, apontou para si mesmo como se perguntasse: "Eu?" E Marina acenou afirmativamente, já caminhando em direção à porta. Marina o viu hesitar diante da entrada, e algo dentro dela, talvez um instinto maternal herdado das avós, que criavam com pouco e amavam com tudo, fez seu coração apertar como punho fechado. Ela destrancou a porta. Ainda faltavam 8 minutos para o horário oficial de abertura, e abriu-a completamente. "Por favor, entre", disse ela, e sua voz saiu mais firme do que se sentia. O homem entrou como quem entra numa catedral, com uma reverência quase religiosa. Seus olhos percorreram o ambiente, as mesas postas, os lustres, o aroma de pão fresco vindo da cozinha, como se estivesse visitando um museu de uma vida que um dia foi sua. Havia algo no porte dele, mesmo curvado pela adversidade, que sugeria ter conhecido dias melhores. "Sente-se aqui." Marina indicou uma mesa no canto, longe das janelas, onde seria menos visível quando os outros clientes chegassem. "Vou trazer algo para o senhor comer." Eu não tenho dinheiro." A voz do homem saiu rouca, quebradiça, como se falar fosse um esforço físico. "Só queria... Estava com frio e pensei que talvez pudesse descansar um pouco na entrada antes de seguir." "Não se preocupe com isso," Marina disse, já sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. "Hoje o café da manhã é por minha conta." Ela voltou para a cozinha, o coração batendo acelerado. O chefe Rodrigo, um homem gordo e perpetuamente suado que fumava cigarros baratos no beco dos fundos, olhou-a com curiosidade. "Já tem cliente?" "Nem abrimos ainda." "É um amigo da família." Marina mentiu, sabendo que Rodrigo não se importava o suficiente para questionar. "Pode preparar o café da manhã executivo completo?" Rodrigo encolheu os ombros e começou a trabalhar. Marina pegou a jarra de café fresco, creme de leite, mel, e preparou a bandeja com o cuidado de quem prepara uma oferenda. Pão francês quentinho, manteiga, geleia de frutas vermelhas, ovos mexidos, bacon crocante, frutas fatiadas, suco de laranja natural. Um banquete matinal que custava, segundo o cardápio do Sr. Armando, o equivalente a meio-dia de seu trabalho. Quando voltou ao salão, o idoso tinha os olhos fechados, as mãos pousadas sobre a mesa num gesto de oração. Ele abriu os olhos quando sentiu a presença dela, e quando viu o prato, algo se quebrou em sua expressão. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelas rugas profundas como água, encontrando caminhos já traçados pela erosão do sofrimento. "Eu não mereço isso", ele sussurrou. "Todo mundo merece comer", Marina respondeu, sua própria voz embargada. "Todo mundo merece dignidade." O gerente, Sr. Armando, observava de longe com aquele olhar de águia faminta que enxerga apenas números e lucros, jamais pessoas ou dores. E quando Marina abriu a porta para o idoso entrar, era como se abrisse uma comporta que havia represado. Não água, mas consequências que viriam como tsunami. Armando havia chegado silenciosamente pela entrada dos funcionários, como sempre fazia, para supervisionar, palavra elegante para espionar e criticar. Ele era um homem baixo, de barriga proeminente esticada por coletes caros, bigode aparado com precisão militar e olhos pequenos que pareciam sempre estar calculando, medindo, pesando o valor de tudo e de todos em moedas contantes. Ele observou a cena por alguns segundos, o senho franzindo progressivamente, as narinas dilatando como as de um touro prestes a investir. Marina sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar, quando o Sr. Armando entrava num ambiente.
O velho se sentou com a gratidão estampada no rosto enrugado pelo tempo e endurecido pelas ruas. E Marina serviu-lhe o prato mais generoso que conseguiu montar, sabendo, como sabendo dói, que cada garfada daquele homem seria descontada de seu salário já miserável, ou pior, de sua dignidade já tão machucada pelos gritos diários do patrão. Ela ficou ali parada por um momento, observando o idoso comer. Ele mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último, os olhos fechados em êxtase. Havia tanto tempo que não comia algo quente, algo preparado com cuidado, algo que não fosse resto encontrado em latas de lixo atrás de restaurantes. Cada garfada era uma memória ressuscitada, de domingos em família, de mesas fartas, de uma época em que ele tinha nome, endereço, propósito. O restaurante inteiro parecia respirar junto com ela. As paredes testemunhas silenciosas de um ato de bondade que seria punido como crime, enquanto o Sr. Armando avançava com passos que ecoavam como martelo de juiz, e suas palavras vieram afiadas, cortantes, destilando o veneno da ganância disfarçada de profissionalismo. "Marina!" A voz de Armando explodiu no silêncio do restaurante como um tiro. "O que diabos pensa que está fazendo?" Marina virou-se lentamente, erguendo o queixo numa tentativa de parecer mais corajosa do que se sentia. "Estou servindo um cliente, Sr. Armando." "Cliente?" Armando caminhou até a mesa, observando o idoso com o mesmo desdém que se observa uma barata. "Isso não é cliente, isso é um mendigo. Olhe para ele. Está trazendo sujeira, doenças, afastando nossa clientela de qualidade." "O restaurante nem abriu ainda, senhor," Marina argumentou, a voz tremendo levemente. "Não há nenhum cliente sendo incomodado." "Não seja insolente comigo." Armando avançou, o rosto ficando vermelho. "Você sabe quantas vezes já lhe avisei sobre essa sua mania de querer salvar o mundo? Isso aqui é um negócio. Negócio! Cada prato que sai dessa cozinha custa dinheiro. Quem vai pagar por isso? Você?" Marina abriu a boca para responder que sim, que pagaria do próprio bolso, mas Armando não lhe deu chance. "Você ganha R$1.200 por mês. Esse prato custa R$85. Quer comprometer quase 10% do seu salário para alimentar um vagabundo que provavelmente vai usar o banheiro, assaltar algum cliente e nunca mais aparecer?" O idoso havia parado de comer, o garfo suspenso no ar, os olhos baixos, a humilhação colorindo suas faces enrugadas. Marina sentiu a raiva borbulhar dentro dela, uma raiva quente, purificadora, que vinha de um lugar profundo, onde todas as injustiças que havia testemunhado e sofrido estavam armazenadas como combustível, esperando uma faísca. "Ele não é um vagabundo," Marina disse, e dessa vez sua voz saiu firme como rocha. "É um ser humano com fome. E sim, Sr. Armando, estou disposta a pagar do meu próprio bolso para alimentá-lo, porque diferente do senhor, eu ainda lembro o que é ter compaixão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na cozinha, o chefe Rodrigo havia parado de trabalhar, espiando pela janela de serviço. Uma das outras garçonetes, Cláudia, que acabara de chegar, ficou paralisada na entrada dos fundos. Armando respirou fundo, suas narinas dilatando, o bigode tremendo de indignação. Quando falou novamente, sua voz saiu perigosamente baixa. "Você está demitida. Senhor Armando, por favor." Marina começou, mas ele levantou a mão, cortando-a. "Você está demitida. Aqui não é casa de caridade." As palavras vieram como chicotadas. "Pague esse prato, pegue suas coisas e saia imediatamente do meu estabelecimento. E você," ele virou-se para o idoso, "termine logo essa comida e desapareça antes que eu chame a polícia." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali, não na frente dele. Ela caminhou até o vestiário dos funcionários com a coluna ereta,
cada passo uma afirmação de dignidade. Abriu seu armário, um espaço minúsculo onde guardava um casaco velho, uma foto de Ana Clara e uma carteira surrada. Cláudia entrou atrás dela, os olhos arregalados. Marina, o que você vai fazer? Você precisa desse emprego. Eu sei, Marina respondeu, tirando o avental e dobrando-o cuidadosamente, como se aquilo importasse. Mas preciso mais ainda olhar no espelho e reconhecer quem está me olhando de volta. Ela voltou ao salão, parou na frente de Armando e estendeu o avental. Aqui está. Quanto ao pagamento do prato, pode descontar do que me deve de salário. Não lhe devo nada. Armando praticamente cuspiu. Você tem 2 faltas não justificadas neste mês. Isso cancela qualquer valor a receber. Marina sabia que isso era mentira. Ela não havia faltado uma vez sequer nos últimos 6 meses, trabalhara até mesmo doente, porque não podia perder o dia. Mas discutir seria inútil. Homens como Armando sempre tinham a palavra final, sempre torciam as regras ao seu favor. Ela se virou para o idoso, que havia deixado o garfo, e observava tudo com uma expressão indecifrável. Algo entre tristeza, admiração e outra coisa. Algo que Marina não conseguiu identificar naquele momento. Sinto muito, ela disse a ele. Termine sua refeição em paz. Ninguém tem o direito de tirar isso do senhor. Marina recolheu seus pertences com a dignidade de uma rainha deposta, enquanto o idoso, ainda mastigando, observava a cena com lágrimas silenciosas que escorriam como rios, percorrendo vales antigos em seu rosto. Ela caminhou em direção à saída, cada passo pesando toneladas. Ao passar pela mesa do idoso, ele segurou seu pulso suavemente. Suas mãos eram surpreendentemente calorosas, fortes para alguém tão aparentemente frágil. Obrigado, ele disse, e havia um peso naquela palavra que ia muito além de agradecimento por comida. Você não sabe o quanto isso significa. Não sabe o que fez por mim hoje. Marina sorriu através das lágrimas que finalmente conseguiam escapar. Eu que agradeço, Senhor, por me lembrar porque escolhi ser quem sou. E quando ela saiu porta afora, levava apenas sua bolsa surrada e sua consciência limpa. Não sabia ainda que havia acabado de servir não um mendigo qualquer, mas Thomas Wainwright, magnata disfarçado que testava a humanidade das pessoas sob o véu do desprezo social. O ar frio da manhã bateu em seu rosto como um tapa de realidade. Marina parou na calçada, olhando para os 2 lados da rua, como se esperasse que alguma direção fizesse mais sentido que a outra. Como explicaria para Ana Clara? Como pagaria o aluguel que vencia em uma semana? Como encontraria outro emprego sem referências, sem que Armando espalhasse mentiras sobre ela pelo pequeno círculo de restaurantes da região? Mas algo estranho aconteceu enquanto ela caminhava rumo à parada de ônibus. Em vez de desespero, sentiu uma leveza peculiar. Era como se, ao perder tudo, tivesse paradoxalmente ganhado algo de volta. Um pedaço de si mesma que havia sido lentamente corroído pelos anos de humilhação, de engolir desaforos, de sacrificar sua dignidade no altar da sobrevivência. Ela havia feito a coisa certa. Isso tinha que contar para alguma coisa. Tinha que significar algo no grande esquema cósmico das coisas, mesmo que ali, naquele momento frio de uma terça-feira qualquer, parecesse apenas mais uma derrota numa vida cheia delas. O que Marina não sabia, não podia saber, era que dentro daquele restaurante, o idoso havia terminado sua refeição e agora conversava com o Sr. Armando num tom de voz completamente diferente. A postura curvada havia desaparecido. Os olhos vazios agora brilhavam com uma inteligência afiada. E quando ele tirou do bolso interno do casaco esfarrapado um telefone celular de última geração e fez uma ligação, Armando empalideceu ao ouvir a conversa. Sim, aqui é Thomas Wainwright. Isso mesmo, o Thomas Wainwright.
Preciso que vocês corram um background check completo sobre uma funcionária, Marina dos Santos Silva, e também sobre o proprietário deste estabelecimento, Armando Ferreira da Costa. Quero tudo. Histórico trabalhista, processos, reclamações, tudo. Armando ficou branco como papel. Senhor Wainwright, o magnata Thomas Wainwright. Thomas virou-se para ele, e seu olhar agora era de um predador que finalmente revela suas garras. O mesmo. E você, senhor Armando, acaba de cometer o maior erro de sua vida medíocre. Aquela jovem que você acabou de demitir, ela acaba de passar num teste que menos de 5% da humanidade passa. E você? Você falhou espetacularmente. Aquele prato de comida havia comprado algo que dinheiro nenhum pode comprar: redenção, justiça e um futuro que ela jamais ousaria sonhar. Marina não sabia ainda, enquanto esperava o ônibus lotado que a levaria de volta para seu apartamento minúsculo, que seu telefone tocaria naquela mesma tarde. Não sabia que uma voz educada lhe ofereceria um emprego com salário 3 vezes maior, benefícios completos e a oportunidade de finalmente terminar sua faculdade de pedagogia. Não sabia que o restaurante do Sr. Armando seria investigado e fechado por violações trabalhistas em menos de um mês. Não sabia que o idoso que ela alimentara era um dos homens mais ricos do país, que havia perdido a esposa anos atrás e, desde então, dedicava parte de seu tempo a essas expedições pela cidade, testando a bondade humana, procurando pessoas dignas de serem apoiadas. Tudo o que Marina sabia, ali naquele momento, era que havia escolhido a bondade sobre a segurança, a compaixão sobre a conveniência, a humanidade sobre o medo. E, de alguma forma, inexplicavelmente, sentia que essa escolha não ficaria sem resposta. Porque o universo, por mais cruel que possa parecer, ainda mantém um livro de contas invisível. E naquele dia, numa manhã dourada de promessas não cumpridas que finalmente se cumpriram, Marina havia feito um depósito numa conta bancária que não emite extratos, mas que paga os melhores juros da existência, aqueles que só a consciência limpa pode render. E essa, como ela descobriria em breve, seria a melhor investimento que jamais fez. Os dias que se seguiram foram como atravessar um deserto sem mapa ou água. Marina bateu em portas que não se abriram, enviou currículos que desapareceram no buraco negro da indiferença e, à noite, olhava para o teto rachado de seu apartamento minúsculo como quem olha para um céu sem estrelas. A primeira semana após a demissão foi um borrão de humilhações pequenas e grandes. Marina acordava às 5 da manhã, mesmo sem ter para onde ir, porque seu corpo estava programado por anos de rotina cruel. Ela preparava o café da manhã para Ana Clara, pão com margarina, leite aguado para render mais. E via a menina comer sem reclamar, sem pedir as coisas que as outras crianças da escola tinham. E essa resignação infantil doía mais do que qualquer grito poderia doer. Depois de deixar a filha na escola pública do bairro, Marina começava sua peregrinação diária. Restaurantes, lanchonetes, padarias, cafeterias. Ela carregava uma pasta surrada com cópias de seu currículo, folhas que diziam tão pouco sobre quem ela realmente era. Como colocar no papel que ela tinha mãos firmes, que nunca derrubaram um prato em 3 anos. Que sabia memorizar pedidos complexos sem anotar, que tratava cada cliente, rico ou pobre, com a mesma dignidade, que sua maior qualificação era um coração que ainda insistia em ser bondoso num mundo que punia a bondade. "Vamos guardar seu currículo", diziam os gerentes, com aquele sorriso profissional que significava "nunca mais ouvirá de nós". Qualquer coisa, entramos em contato. Mas o contato nunca vinha. Marina suspeitava que Armando havia espalhado alguma história maldosa sobre ela. Talvez que era desonesta, que roubava, que tinha algum problema com álcool ou drogas.
Em círculos pequenos, reputações são construídas e destruídas com fofocas sussurradas, e ela não tinha como se defender de acusações que nunca eram feitas na cara. No quarto dia, ela tentou uma cafeteria nova que havia aberto no centro. A dona, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, chamada Dona Célia, serviu-lhe um café enquanto analisava o currículo. Você trabalhou no restaurante do Armando Ferreira? Dona Célia perguntou, levantando os olhos. Marina sentiu o estômago apertar. Sim, senhora, por 3 anos. E por que saiu? Marina hesitou. Deveria mentir? Dizer que foi por vontade própria, que queria novos desafios? Mas mentiras tinham vida curta, e ela estava cansada demais para manter fachadas. Fui demitida, ela disse, a voz firme, por alimentar um homem com fome que não tinha como pagar. Dona Célia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos estudando Marina, como se tentasse ler algo escrito em letras invisíveis. Então, para a surpresa de Marina, ela sorriu. Isso diz mais sobre o Armando do que sobre você, querida. Conheço aquele homem há anos. Ele é tudo o que há de errado com o nosso ramo. Ela deslizou o currículo de volta para Marina. Mas sinto muito. Não tenho vagas no momento. Se tivesse, acredite, você seria minha primeira escolha. Marina agradeceu e saiu. Aquela centelha de esperança que havia se acendido já apagada novamente. Pelo menos, Dona Célia não havia mentido ou dado falsas esperanças. Havia algo de respeitoso em sua honestidade direta. À noite, quando voltava para casa com os pés doloridos e o coração mais dolorido ainda, Marina passava pelo mercadinho do seu Valdir. O dono, um homem barrigudo que conhecia todos os moradores do bairro, chamou-a enquanto ela passava apressada. Marina! Ô Marina, espera aí! Ela parou, o estômago apertando. A conta do mercadinho. Tinha esquecido completamente. Devia quase R$ 200 de compras fiadas do último mês. Seu Valdir, eu prometo que... Calma, menina! Ele levantou as mãos, sorrindo. Não tô cobrando nada. Só queria dar isso aqui para você. Ele estendeu uma sacola. Uns itens básicos. Arroz, feijão, macarrão, óleo, pro gasto da semana. Marina sentiu as lágrimas queimarem. Seu Valdir, eu não posso aceitar. Eu já devo tanto. Aceita sim. E não precisa pagar nada agora. Paga quando puder. E se não puder, não paga. A gente não vai morrer de fome por causa de R$ 200, mas vocês podem. Então aceita e pronto. Marina aceitou a sacola com mãos trêmulas, incapaz de formar palavras. Havia tanta gentileza no mundo, escondida em lugares improváveis. Pessoas simples que entendiam o que era passar necessidade porque já haviam passado. Sua filha pequena, Ana Clara, de apenas 7 anos, perguntava com aquela inocência cruel das crianças: Mamãe, por que você chora? E Marina enxugava as lágrimas depressa, forjando um sorriso que custava mais caro que qualquer conta atrasada. As noites eram o pior momento. Depois que Ana Clara dormia, e a menina dormia rápido, exausta de brincar com brinquedos velhos e imaginar mundos mais coloridos que o deles, Marina ficava acordada, fazendo contas impossíveis numa caderneta surrada. Aluguel, R$ 800, vencia em 4 dias. Luz, 130, já estava com aviso de corte. Água, 85. Medicação do pai, internado há 2 meses com enfisema pulmonar. 220 por semana. Escola da Ana Clara. Pública, mas tinha as contribuições voluntárias, que não eram tão voluntárias assim. Material escolar, lanche, comida, transporte. Roupas que precisavam ser substituídas porque Ana Clara estava crescendo e as calças já mostravam os tornozelos. Não importava quantas vezes ela somasse, subtraísse, reorganizasse as prioridades. Os números não fechavam. Nunca fechavam. Ela tinha economias de exatamente R$ 147. Isso não pagaria nem o aluguel.
Em uma semana, estariam na rua. Marina olhava para o teto rachado. Havia uma mancha de umidade que parecia um continente desconhecido, crescendo lentamente a cada dia chuvoso. E se perguntava quando exatamente sua vida havia descarrilhado assim. Tinha havido um momento específico, uma escolha errada? Ou era apenas o resultado cumulativo de 1000 pequenos azar, 1000 portas fechadas, 1000 vezes em que fez a coisa certa e foi punida por isso? Ela se lembrava de quando tinha 20 anos, sentada nos bancos da Universidade Estadual, estudando pedagogia com aquele fervor especial dos que acreditam que educação pode mudar o mundo. Tinha namorado com Felipe, um rapaz bonito de sorriso fácil que prometia futuros brilhantes e falava em comprar uma casa, ter filhos, construir algo sólido. Então veio a gravidez. Não planejada, mas não indesejada. Marina estava no último ano da faculdade. Podia terminar, pensou. Podia ter o bebê e concluir os estudos. As mulheres faziam isso todos os dias, mas Felipe desapareceu. Literalmente. Mudou de cidade, trocou de número, bloqueou-a em todas as redes sociais. Anos depois, soube por amigos comuns que ele estava casado com outra pessoa, com 2 filhos, vivendo numa cidade do interior, como se ela e Ana Clara fossem apenas um episódio embaraçoso que ele havia apagado da biografia oficial de sua vida. Marina teve que trancar a faculdade no último ano para trabalhar. É temporário, dizia para si mesma, só até juntar dinheiro, até as coisas estabilizarem. Mas temporário tem uma forma de se tornar permanente quando você é pobre. Cada mês que passava, retornar à universidade parecia mais distante, mais impossível, mais parecido com um sonho de criança do que com um plano viável. E agora aqui estava ela, 12 anos depois, praticamente na mesma situação, exceto que agora tinha uma filha de 7 anos para alimentar, um pai doente para cuidar, e ainda menos esperança do que tinha aos 20. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nos escritórios envidraçados que tocavam as nuvens, Thomas Wainwright não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela garçonete de olhos cansados e coração imenso. O escritório de Thomas ocupava o 42º andar de um dos edifícios mais imponentes do centro financeiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Um mar de concreto e vidro que se estendia até onde a vista alcançava, salpicado de verde aqui e ali, onde parques resistiam à expansão urbana. Ele estava sentado em sua cadeira de couro italiano, girada para a janela, observando a cidade acordar. Daquela altura, as pessoas eram formigas, os carros eram brinquedos e os problemas da vida real pareciam abstratos, distantes, quase irrelevantes. Mas ele não conseguia parar de pensar nela. Marina. Ele havia descoberto o nome através de seus contatos. Marina dos Santos Silva, 32 anos, mãe solteira, demitida por um ato de compaixão. Havia algo nela que o lembrava de sua própria mãe, que décadas atrás também fora humilhada por patrões cruéis, também dobrara a espinha para que ele pudesse estudar, também escolhera a bondade num mundo que recompensa a brutalidade. A mãe de Thomas, Dona Josefina, havia sido empregada doméstica a vida inteira. Trabalhara em casas de famílias ricas, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos de outras pessoas, enquanto o próprio filho ficava trancado num apartamento minúsculo, fazendo lição de casa na mesa de fórmica da cozinha. Ele se lembrava de uma vez, quando tinha 10 anos, que ela voltou para casa chorando. Havia quebrado um vaso caro. Um acidente estúpido tropeçara ao passar o aspirador, e a patroa não só descontara o valor do salário, um valor tão alto que levou 3 meses para pagar, como a humilhara na frente dos outros empregados, chamando-a de incompetente, burra, desastrada. "Por que você não respondeu?" O pequeno Thomas havia perguntado furioso. "Por que deixou ela falar assim com você?
Porque precisamos comer, filho. Dona Josefina respondeu, enxugando as lágrimas. Porque o aluguel vence semana que vem. Porque sua escola precisa ser paga. Porque quando você é pobre, engolir orgulho é parte do trabalho. Aquela lição, cruel, necessária, injusta, ficara gravada em Thomas e fora combustível para sua escalada meteórica no mundo dos negócios. Ele estudou como um possuído, conseguiu bolsas, trabalhou e estudou simultaneamente, formou-se em administração e economia, e aos 25 anos já estava fazendo sua primeira fortuna no mercado imobiliário. Aos 43, era um dos homens mais ricos do país, mas a riqueza não havia apagado as memórias. Se algo as tornara mais nítidas, mais dolorosas, porque agora ele via do outro lado. Via como os ricos tratavam os pobres, como aqueles que tinham tudo ainda queriam mais, pisando em quem tinha pouco para subir mais um degrau. E então, 3 anos atrás, sua esposa, Clara, havia morrido de câncer. Eles não tinham filhos. Ela não podia ter e, de alguma forma, nunca chegaram a adotar, sempre adiando para quando tivéssemos mais tempo. Então o tempo acabou e Clara se foi, e Thomas ficou sozinho naquele apartamento enorme com vista para a cidade, cercado de luxo e sufocado por solidão. Foi depois da morte dela que começou suas expedições. Vestia roupas velhas, sujava o rosto, despenteava o cabelo e saía pelas ruas como um indigente. Não porque gostasse de teatro, embora houvesse algo de performático nisso, mas porque queria testar algo. Queria saber se ainda existia bondade genuína no mundo. Se ainda haviam pessoas que ajudariam alguém sem esperar nada em troca. Os resultados eram geralmente desanimadores. De cada 10 pessoas que pedia ajuda, 9 desviavam o olhar, atravessavam a rua ou o enxotavam como se fosse um cachorro sarnento. Alguns chegavam a chutar ou empurrar. A 10ª pessoa, se dava algo, geralmente o fazia com desdém, jogando moedas como se jogasse ração para pombas. Mas de vez em quando, raramente, preciosamente, encontrava alguém como Marina. Alguém que via um ser humano onde outros viam apenas um estorvo. E essas pessoas Thomas ajudava, discretamente, generosamente, mudando trajetórias de vida com um cheque ou uma oportunidade. Ele mandou seus investigadores particulares rastrearem Marina e quando recebeu o dossiê completo de sua vida, mãe solteira, 3 empregos anteriores perdidos por defender colegas injustiçados, contas médicas do pai doente, sonho abandonado de ser professora, Thomas sentiu algo que o dinheiro havia amortecido há muito tempo. Vergonha de sua própria espécie humana e admiração por aqueles que, tendo tão pouco, dão tanto. O relatório estava em sua mesa, encadernado em couro, detalhado como uma biografia não autorizada. Ele o leu 3 vezes, cada leitura revelando novas camadas de dificuldade e dignidade. Marina havia trabalhado numa lanchonete aos 18 anos. Foi demitida por denunciar que o dono estava fraudando o seguro-desemprego dos funcionários. O segundo emprego, num restaurante de comida por quilo, durou 2 anos, até que defendeu uma colega que estava sendo assediada sexualmente pelo subgerente. Ambas foram demitidas por criar problemas. O terceiro emprego, numa padaria, terminou quando ela se recusou a mentir para um fiscal da vigilância sanitária sobre as condições da cozinha. E então, o restaurante do Armando. 3 anos aguentando humilhações diárias, trabalhando em feriados, aceitando horas extras não pagas. Tudo para manter um teto sobre a cabeça da filha. Até aquele dia. Até aquele ato simples e profundo de alimentar um estranho com fome. O dossiê também incluía informações sobre o pai dela, Sr. José dos Santos, 68 anos, ex-metalúrgico, agora internado com enfisema pulmonar avançado. As contas médicas eram astronômicas. Mesmo com o SUS cobrindo o básico, havia medicações caras, tratamentos complementares, coisas que o sistema público não fornecia. Thomas fechou o dossiê e olhou pela janela novamente.
Lá embaixo, a cidade fervilhava. Milhões de pessoas, cada uma carregando suas próprias cruzes invisíveis, lutando batalhas silenciosas que ninguém via ou aplaudia. Ele pegou o telefone e discou. Sandra, sou eu. Preciso que você prepare um pacote completo. Sim, como os outros, mas dessa vez quero algo especial. Muito especial. Nos dias seguintes, enquanto Marina atravessava seu deserto particular, uma equipe de advogados, contadores e assistentes sociais da Fundação Wainwright trabalhavam meticulosamente para preparar o que Thomas chamava de pacote de restauração de vida. Primeiro, quitaram silenciosamente todas as dívidas dela. Ligaram para o hospital dizendo que um benfeitor anônimo havia pago as contas médicas do pai. Negociaram com o senhorio do apartamento, pagando 6 meses de aluguel adiantado. Pagaram a conta de luz, que estava prestes a ser cortada. A conta de água, todas as pequenas dívidas que se acumulam quando se vive no fio da navalha. Depois, pesquisaram qual universidade ainda tinha os créditos dela registrados. Descobriram que ela estava a apenas 1 semestre de se formar em pedagogia. Arranjaram uma bolsa integral, oficialmente de um programa de reinserção acadêmica, que cobriria não só a mensalidade, mas livros, transporte, até uma ajuda de custo mensal. Finalmente criaram uma vaga real num projeto real. A Fundação Wainwright mantinha diversos programas sociais, e um deles era um centro comunitário que oferecia reforço escolar para crianças de baixa renda. Precisavam de uma coordenadora pedagógica. O salário era de R$ 3.600, modesto para os padrões do mercado, mas princesco comparado ao que Marina ganhava no restaurante. Certa manhã, quando Marina estava prestes a vender os únicos brinquedos de Ana Clara para pagar o aluguel, a campainha tocou com a insistência de quem traz notícias que não podem esperar. Marina estava no chão da sala, os brinquedos espalhados ao redor dela como destroços de um naufrágio. Um urso de pelúcia desbotado que Ana Clara chamava de Senhor Fofinho. Uma boneca com cabelo desgrenhado e um braço preso com fita adesiva. Um conjunto de blocos de montar incompleto. Alguns livros infantis com páginas amassadas de tanto serem lidos. Ela havia prometido a si mesma que nunca chegaria a esse ponto. Mas aqui estava, fotografando os brinquedos para postar num grupo de vendas do bairro, tentando calcular quanto conseguiria. R$ 50? 100 se tivesse sorte. Ana Clara estava na escola, graças a Deus. Não precisava ver isso. Não precisava saber que sua mãe estava vendendo suas poucas alegrias, porque não havia mais nada para vender. A campainha tocou e continuou tocando, insistente, urgente. Marina levantou-se, enxugou os olhos apressadamente e foi até a porta. Através do olho mágico, viu um homem de terno impecável, carregando um envelope grosso e um sorriso enigmático. Ela abriu a porta apenas uma fresta, a corrente de segurança ainda presa. Sim? Senhora Marina dos Santos Silva? A voz dele era educada, profissional. Sou eu. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Roberto Almeida. Sou representante da Fundação Wainwright. Poderia me conceder alguns minutos? Fundação Wainwright. O nome soou vagamente familiar, mas Marina não conseguia localizar de onde conhecia. Ela hesitou. Do que se trata? Tenho informações que acredito serem de seu interesse. Posso entrar? Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Marina olhou para trás, para os brinquedos espalhados, para a sala modesta mais limpa. Então, soltou a corrente e abriu a porta completamente. Entre, por favor. Dr. Roberto entrou, seus olhos percorrendo o ambiente sem julgamento, apenas registrando. Ele não se sentou até que Marina o convidasse, uma cortesia que ela apreciou. Senhora Marina, vou ser direto porque imagino que esteja curiosa. Ele colocou o envelope sobre a mesinha de centro.
A Fundação Wainwright é uma organização filantrópica que identifica indivíduos de caráter exemplar que estão passando por dificuldades. Você foi selecionada para receber assistência em várias áreas de sua vida. Marina piscou, confusa. Selecionada? Por quem? Como? Os critérios de seleção são confidenciais, mas posso assegurar que não é aleatório. Você foi observada, avaliada e considerada merecedora. Ele abriu o envelope, retirando vários documentos. Primeiro, temos aqui uma bolsa integral de estudos para que você conclua seu curso de pedagogia na Universidade Estadual. Todos os custos estão cobertos, incluindo uma ajuda de custo mensal de R$ 800. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Segundo, ele continuou, deslizando outro documento. Temos uma proposta de emprego. Coordenadora pedagógica do Centro Comunitário Esperança, um de nossos projetos. Salário inicial de R$ 3.600 mensais, mais benefícios. Horário flexível para que possa conciliar com os estudos. As lágrimas começaram a embaar a visão de Marina. E por fim, Dr. Roberto disse gentilmente, todas as suas dívidas pendentes foram quitadas. Contas médicas, aluguel atrasado, contas de consumo. Você está começando, senhora Marina, com a ficha completamente limpa. Marina segurou-se no batente da porta enquanto o mundo girava. E quando perguntou, por quê? O homem apenas entregou-lhe uma carta manuscrita onde Thomas contava sua história. Revelava sua identidade e dizia com palavras simples mas profundas. Você me alimentou quando eu tinha fome, não de comida, mas de esperança na humanidade. Agora deixe-me retribuir alimentando seus sonhos. A carta estava escrita à mão, numa caligrafia elegante mas pessoal. Cara Marina, você não me conhece pelo meu nome verdadeiro, mas nos encontramos há algumas semanas num restaurante onde você trabalhava. Eu era o idoso maltrapilho que você alimentou, arriscando seu emprego e sua segurança financeira. Meu nome é Thomas Wainwright e faço essas expedições ocasionalmente para testar algo que tenho medo de perder: fé na humanidade. Na maioria das vezes, as pessoas falham no teste. Não por serem más, mas por serem assustadas, indiferentes ou condicionadas a olhar para o outro lado. Você não olhou para o outro lado. Você viu um ser humano com fome e agiu. Simples assim. E nessa simplicidade, há uma nobreza que a maioria das pessoas que conheço, pessoas com muito mais recursos que você, nunca demonstrou. Minha mãe era como você. Trabalhadora, bondosa, sacrificava-se pelos outros mesmo não tendo nada. Ela faleceu há anos, mas sua memória vive em pessoas como você. E é em honra dela e em reconhecimento do seu caráter que ofereço esta ajuda. Não é caridade, é justiça. É o mundo funcionando como deveria funcionar, onde bondade é recompensada, não punida. Aceite isso, termine seus estudos, crie sua filha, realize seus sonhos e quando tiver oportunidade, passe adiante, ajude alguém, alimente alguém, continue sendo a luz que você foi para mim naquele dia escuro. Com imensa admiração e gratidão, Thomas Wainwright. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Salgadas não pela dor, mas pela perplexidade de descobrir que bondade plantada em solo árido pode brotar em jardins inesperados. Marina leu a carta 3 vezes, cada palavra grudando em sua alma como mel. Ela olhou para Dr. Roberto, que esperava pacientemente um lenço estendido na mão. Isso é real, ela sussurrou. Não é algum engano? É muito real, senhora Marina. E não há pegadinha nem condições escondidas, apenas uma esperança de que você continue sendo quem você é. Marina pensou em Ana Clara, que poderia manter seus brinquedos. Pensou em seu pai, cujos remédios estariam garantidos.
Pensou em voltar à universidade, em finalmente se tornar a professora que sempre sonhou ser. Pensou em dormir uma noite inteira sem aquele nó de pavor no estômago. E pensou naquele idoso de olhos tristes, que agora descobria ser um dos homens mais poderosos do país, que havia visto nela algo que ela mesma tinha dificuldade de ver. Valor. Aceito, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Aceito com todo o meu coração. Dr. Roberto sorriu e estendeu a mão. Bem-vinda a bordo, senhora Marina. O mundo precisa de mais pessoas como você. E agora, finalmente, você terá a chance de multiplicar essa bondade. Depois que ele saiu, Marina sentou-se no chão, ainda segurando a carta, e chorou. Chorou pela tensão liberada, pelo alívio, pela gratidão avassaladora. E chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, o deserto tinha acabado. E na distância, se olhasse com atenção, podia ver as primeiras flores começando a brotar. Meses depois, Marina inaugurou o projeto Mesa para Todos, um restaurante comunitário onde ninguém era julgado pela aparência ou pelo tamanho da carteira. Ali, executivos sentavam-se ao lado de moradores de rua, professores dividiam mesa com catadores de papel e cada refeição era servida com a mesma dignidade. Porque Marina aprendera na própria carne que fome não tem endereço fixo e bondade não deve ter horário comercial. A manhã da inauguração amanheceu com aquele tipo de céu que parece pintado à mão. Azul profundo, salpicado de nuvens brancas que pareciam algodão esticado por mãos invisíveis. Marina chegou ao local às 5 da madrugada, incapaz de dormir, o coração batendo num ritmo acelerado que misturava ansiedade e euforia. O prédio que a Fundação Wainwright havia reformado ficava numa esquina movimentada do bairro onde ela crescera. Um bairro que conhecia intimamente cada craque na calçada, cada grafite nos muros, cada história de luta nas fachadas desbotadas. O espaço era amplo, com janelas grandes que convidavam a luz natural a entrar como hóspede bem-vinda. As paredes haviam sido pintadas num tom quente de amarelo mostarda, uma cor que abraçava, em vez de intimidar. Havia mesas compridas de madeira maciça, não móveis caros e impessoais, mas aquele tipo de mesa onde famílias se reúnem, onde histórias são contadas, onde comunidades nascem. Cada mesa tinha capacidade para 12 pessoas, forçando a convivência, quebrando as bolhas invisíveis que separavam classes sociais. Na cozinha industrial, que brilhava com equipamentos novos, mas já estava impregnada com o aroma de temperos e possibilidades, Marina havia montado uma equipe de 8 pessoas, todas com histórias parecidas com a dela. Dona Teresa, 58 anos, havia sido cozinheira em casas de família a vida inteira e agora comandava as panelas com a autoridade de uma general e a delicadeza de uma artista. Júlio, 23 anos, ex-morador de rua que aprendeu a cozinhar num projeto social e agora trabalhava como sous-chefe, tinha mãos rápidas e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Carla, Robson, Amanda, Paulo, Francisca, cada um carregando suas cicatrizes invisíveis, cada um recebendo não apenas um salário justo, mas dignidade, respeito e a chance de recomeçar. O conceito do Mesa para Todos era revolucionário em sua simplicidade. Qualquer pessoa podia entrar e comer. Haviam 3 formas de pagamento. Quem podia pagar o preço integral, R$ 25 por uma refeição completa, pagava. Esse valor subsidiava aqueles que podiam pagar apenas parcialmente, 10, 5, R$ 2, qualquer quantia. E quem não tinha nada simplesmente pedia uma refeição solidária e era servido exatamente o mesmo prato, na mesma porcelana, com o mesmo sorriso. Não havia filas separadas. Não havia identificação de quem pagou quanto. Não havia vergonha, apenas fome sendo saciada e humanidade sendo reconhecida.
Marina havia insistido em alguns detalhes que para outros poderiam parecer frescura, mas para ela eram essenciais. Guardanapos de pano, não papel. Talheres de metal pesado, não plástico descartável. Pratos de porcelana, não isopor. Porque sua filosofia era simples. Dignidade não é luxo, é direito básico. Se um executivo merecia comer em louça bonita, um catador de papel também merecia. As paredes do restaurante exibiam obras de artistas locais, pinturas, fotografias, instalações que eram trocadas mensalmente. No canto, havia uma pequena biblioteca comunitária onde as pessoas podiam pegar livros emprestados ou deixar os seus. Havia um quadro de avisos com ofertas de emprego, cursos gratuitos, informações sobre serviços sociais. O Mesa para Todos não era apenas um restaurante. Era um hub comunitário, um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas podiam não apenas alimentar o corpo, mas também reconectar-se com a sociedade. Enquanto supervisionava os últimos preparativos, ajustando flores nas mesas, certificando-se de que os banheiros estavam impecáveis, verificando pela 10ª vez se tudo na cozinha estava perfeito, Marina sentiu uma onda de emoção tão forte que precisou se apoiar numa cadeira. 6 meses atrás, estava vendendo os brinquedos da filha. Agora, estava inaugurando um projeto que alimentaria centenas de pessoas por dia. Não, pensou ela, não foi 6 meses atrás. Foi uma vida inteira atrás. Porque a mulher que estava prestes a ser despejada do apartamento era uma pessoa diferente da que estava ali agora. O sofrimento não a havia quebrado. Havia forjado algo mais forte, mais resiliente, mais consciente. Ana Clara chegou às 7 da manhã, trazida por Dona Célia, a dona da cafeteria, que meses atrás não tinha vaga para oferecer, mas ofereceu gentileza. A menina usava um vestido novo, amarelo como as paredes do restaurante, e trazia uma caixa com brigadeiros que ela mesma havia feito. Aos 7 anos, Ana Clara já entendia, de alguma forma profunda que as crianças às vezes entendem melhor que adultos, a importância daquele dia. "Mamãe, está lindo!" ela exclamou, girando no meio do salão. "É como se a gente tivesse construído uma casa grande para todo mundo." Marina ajoelhou-se e abraçou a filha, sentindo as lágrimas queimarem. "É exatamente isso, meu amor. Uma casa grande para todo mundo." Às 9 horas, a fila já se estendia pela calçada. Marina havia divulgado a inauguração pelas redes sociais, nos centros comunitários, nas igrejas, nas praças. A resposta foi avassaladora. Haviam moradores de rua que dormiam nas proximidades, trabalhadores de construção civil que passavam pela região, estudantes da universidade local, mães com crianças pequenas, idosos aposentados, executivos curiosos que haviam lido sobre o projeto no jornal. Às 9h30, Marina abriu as portas. "Sejam todos bem-vindos", ela disse, a voz embargada, mas firme. "Aqui, todos são família. Aqui, todos têm lugar. Entrem, sentem-se e sintam-se em casa." As primeiras horas foram um turbilhão. A cozinha funcionava como orquestra bem ensaiada, pratos saindo num ritmo constante. O cardápio do dia era confortante e nutritivo. Arroz integral, feijão preto temperado com perfeição, frango assado com ervas, salada de folhas frescas, legumes refogados e, de sobremesa, pudim de leite. Comida simples, mas feita com capricho, com amor, com a consciência de que cada prato alimentava não apenas um corpo, mas uma alma. Marina circulava entre as mesas, conversando com as pessoas, ouvindo histórias, aprendendo nomes. Havia seu Joaquim, catador de papel de 62 anos, que chorou ao comer a primeira garfada, dizendo que não comia numa mesa de verdade havia 5 anos.
Havia Patrícia, advogada de 30 e poucos anos, que pagou o valor integral e deixou uma doação extra, dizendo que projetos assim eram a esperança da cidade. Havia uma família de venezuelanos refugiados, pai, mãe, 3 crianças pequenas, que mal falavam português, mas cujos olhos comunicavam gratidão numa linguagem universal. Então, por volta das 11 horas, Thomas Wainwright compareceu à inauguração, não nos trajes de milionário, mas nas mesmas roupas surradas daquele dia fatídico. Marina estava na cozinha, ajudando a montar pratos quando Júlio veio correndo. "Marina, tem um senhor lá fora, acho que você vai querer ver." Ela limpou as mãos no avental e saiu. E ali, parado na entrada, estava ele. As mesmas roupas maltrapilhas, o mesmo boné surrado, a mesma barba por fazer. Mas os olhos, aqueles olhos que ela nunca esquecera, brilhavam com algo diferente agora. Não vazio, mas plenitude. Quando Marina o reconheceu, abraçaram-se longamente como 2 sobreviventes do mesmo naufrágio que finalmente encontram terra firme. Não houve palavras necessárias naquele primeiro momento. O abraço disse tudo. Gratidão, reconhecimento, conexão profunda entre 2 almas que se encontraram num momento crucial e mudaram as trajetórias uma da outra. Marina sentiu os ombros dele tremerem e percebeu que ele estava chorando. Ela também estava. Quando finalmente se separaram, Thomas limpou os olhos com o dorso da mão e sorriu. Um sorriso genuíno, não aqueles sorrisos corporativos que ele distribuía em reuniões de negócios. "Você fez isso", ele disse a voz rouca. "Você realmente fez." "Nós fizemos isso", Marina corrigiu. "Sem o senhor, nada disso seria possível." "Não me chame de senhor", Thomas pediu. "Pode me chamar apenas de Thomas. E, por favor, não minimize o que você fez. Eu apenas dei recursos. Você deu a visão, a coragem, o coração. Você transformou dor em propósito. Isso é a alquimia verdadeira." Marina o levou para dentro, apresentou-o à equipe, que não fazia ideia de quem ele realmente era, pensavam apenas ser um amigo especial da patroa, e insistiu que ele se sentasse e comesse. Thomas escolheu uma mesa onde já estavam sentados um motorista de aplicativo, uma professora aposentada e 2 adolescentes que matavam aula. Observando-o conversar naturalmente com aquelas pessoas, rindo de piadas, compartilhando histórias, Marina teve uma epifania. Riqueza verdadeira não se media em dígitos bancários, mas em conexões humanas. E naquele momento Thomas era infinitamente mais rico, sentado naquela mesa, do que jamais fora, em sua cobertura de luxo. Por volta do meio-dia, quando o movimento estava no auge, Marina viu uma figura familiar hesitando na entrada. O coração dela pulou. Não de alegria, mas de algo mais complexo. Um misto de surpresa, apreensão e uma ponta de satisfação que ela não tinha orgulho de sentir, mas que era humana demais para negar. O Sr. Armando, o ex-patrão, também estava lá, não como convidado, mas como um dos atendidos. Seu restaurante havia falido meses depois da demissão de Marina, vítima de uma reportagem investigativa sobre maus tratos a funcionários, e agora ele próprio conhecia o gosto amargo da humilhação e o estômago vazio da derrota. Marina havia lido sobre o escândalo nos jornais. Uma jornalista investigativa havia se infiltrado como funcionária no restaurante de Armando e documentado sistematicamente as violações trabalhistas, horas extras não pagas, assédio moral constante, manipulação de ponto, funcionários forçados a trabalhar doentes, condições insalubres na cozinha. A reportagem viralizou. O estabelecimento foi multado pesadamente. Clientes importantes cancelaram reservas. Funcionários processaram. E em questão de meses, o império de arrogância de Armando desmoronou como castelo de cartas. Agora, ali estava ele. O terno caro havia sido substituído por roupas simples, ligeiramente amassadas.
O bigode perfeitamente aparado estava mais ralo, grisalho. Os ombros, que sempre pareciam tão largos de prepotência, estavam curvados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Seus olhos percorreram o ambiente. As mesas cheias, as pessoas sorrindo, o movimento eficiente da cozinha, e algo doloroso passou por sua expressão. Talvez inveja, talvez arrependimento. Provavelmente ambos. Ele viu Marina e parou, os pés parecendo cimentados ao chão. Por um momento, Marina pensou que ele daria meia volta e sairia. Parte dela, a parte humana, falha, ainda ferida. Quase esperava que ele fizesse isso, mas ele não fez. Continuou ali, paralisado, travando alguma batalha interna. Marina respirou fundo. Ela tinha 2 escolhas. Podia fingir que não o via, deixar que outra pessoa o atendesse, manter distância segura daquela parte dolorosa de seu passado. Ou podia fazer o que o Mesa para Todos representava, enxergar humanidade em todos, sem exceção, sem condições. Ela escolheu a segunda opção. Caminhou até ele com passos firmes, a coluna ereta, a cabeça erguida. Quando parou na frente de Armando, seus olhos se encontraram, e Marina viu algo que nunca pensou que veria nos olhos daquele homem: vergonha genuína. "Senhor Armando", ela disse, e sua voz saiu surpreendentemente suave. "Seja bem-vindo ao Mesa para Todos." Ele abriu a boca, fechou, tentou novamente. "Eu não deveria estar aqui. Eu só estava passando e vi a fila e..." "Todo mundo deveria estar aqui." Marina o interrompeu gentilmente. "É exatamente esse o ponto. Venha, vou encontrar um lugar para o senhor sentar." Ela o guiou até uma mesa. Sentiu-o hesitar quando percebeu que teria que dividir espaço com outros. Um jovem com tatuagens nos braços, uma senhora com sacolas de reciclagem aos pés, um homem de terno que poderia ser um advogado ou vendedor. A velha hierarquia social de Armando rebelou-se visivelmente contra isso, mas fome e necessidade são professores eficientes. Ele se sentou. Marina voltou à cozinha e, com as próprias mãos, preparou um prato para ele. Não um prato mesquinho de vingança, mas generoso, farto, preparado com o mesmo capricho que preparava para todos. Arroz perfeitamente soltinho, feijão temperado na medida, frango suculento, salada fresca e colorida, legumes que ainda tinham textura. Uma refeição que dizia: "Você é humano, você merece comer bem." Quando Marina colocou diante dele um prato fumegante, farto, preparado com capricho, Armando não conseguiu erguer os olhos, mas ela disse com voz firme, porém doce: "Aqui todos merecem comer, inclusive aqueles que ainda não aprenderam a amar." As palavras pairaram no ar como bênção e desafio simultaneamente. Armando ficou imóvel, olhando para o prato como se fosse um quebra-cabeça que ele não sabia como resolver. Os outros na mesa continuaram comendo e conversando, respeitando o silêncio dele, ou talvez simplesmente indiferentes ao drama pessoal se desenrolando ali. Finalmente, Armando ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, vidrados. "Por quê?" Sua voz saiu quebrada. "Por que está fazendo isso? Eu te demiti, te humilhei, arruinei você." Marina puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele. Foi uma lição servida não com rancor, mas com aquela sabedoria que só os que sofreram e perdoaram conseguem destilar. O perdão que não esquece, mas liberta, que não justifica, mas transcende. "O senhor não me arruinou", Marina disse calmamente. "Achou que arruinaria, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque você nunca teve poder sobre o que realmente importa em mim. Você tinha poder sobre meu emprego, sobre meu salário, sobre meu horário, mas nunca sobre minha dignidade, meus valores, minha humanidade. Essas coisas, senhor Armando, não estão à venda e não podem ser demitidas." Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. "E quanto ao porquê de estar fazendo isso, estou alimentando-o pelo mesmo motivo que alimento qualquer pessoa que entra aqui.
Porque você é um ser humano. Porque está com fome. Porque a bondade não deve ser condicional. Se for condicional, não é bondade, é apenas transação. Armando baixou a cabeça, os ombros tremendo. Ele não chorou abertamente, mas algo nele quebrou. Aquela casca de arrogância que ele havia construído ao longo de décadas rachou e por aquelas fissuras escapou algo parecido com humanidade. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu fui um monstro com você, com todos. Sim, foi, Marina concordou sem suavizar. Mas hoje não precisa ser. Todo dia é uma chance de escolher diferente, de ser diferente. Ela se levantou, tocou levemente o ombro dele, um gesto que custou, mas que ela ofereceu de qualquer forma, e voltou ao trabalho. Pelo resto da tarde, Marina observou ocasionalmente a mesa onde Armando estava. Ele comeu devagar, mastigando cada garfada como se estivesse saboreando mais do que comida. Talvez humildade, talvez redenção, talvez apenas a descoberta tardia de que todos são iguais quando o estômago ronca. Eventualmente, ele começou a conversar com os outros na mesa. Primeiro hesitante, monossílabos, depois, gradualmente, mais aberto. O jovem tatuado trabalhava como mecânico. A senhora era catadora de materiais recicláveis havia 30 anos. O homem de terno estava desempregado. Ia a entrevistas que nunca davam em nada. Armando ouvia, realmente ouvia. E pela primeira vez em sua vida, em vez de julgar, comparar, hierarquizar, ele apenas conectou. Quando foi embora, ele parou na saída, virou-se para Marina e acenou. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ela acenou de volta. Não seria uma transformação instantânea. Pessoas não mudam da noite para o dia, mas sementes haviam sido plantadas. E Marina aprendera que, às vezes, plantar sementes é tudo que podemos fazer. Ana Clara corria entre as mesas, servindo sobremesas caseiras, e seu riso era a trilha sonora perfeita para aquele lugar onde a bondade deixou de ser punida para se tornar arquitetura, onde a compaixão deixou de ser fraqueza para se revelar a única força capaz de reconstruir o mundo, tijolo por tijolo, prato por prato, alma por alma. A menina tinha virado uma espécie de mascote não oficial do restaurante. Com seu vestido amarelo e seu sorriso banguela, havia perdido 2 dentes da frente recentemente. Ela entregava pudins e brigadeiros, fazendo questão de perguntar o nome de cada pessoa e desejando bom apetite com seriedade cômica. Senhor, aqui está a sua sobremesa. Minha mãe fez com muito amor, ela anunciava, e impossível não sorrir diante daquela pureza. Marina observava a filha com um orgulho que doía no peito de tão intenso. Ana Clara estava crescendo não apenas vendo bondade, mas participando dela, internalizando que ajudar os outros era normal, natural, necessário. Aquela menina nunca seria como Armando. Ela conheceria visceralmente que humanidade não é fraqueza. Thomas observava tudo de um canto, com o coração quentinho pela primeira vez em décadas, e pensava que todo o seu império, todos os seus bilhões, jamais lhe trouxeram a riqueza que sentiu naquele dia ao provar que ainda existem pessoas como Marina, faróis acesos em noites de tempestade, pontes sobre abismos de egoísmo, provas vivas de que a humanidade, apesar de tudo, ainda merece uma chance. Ele havia ficado o dia inteiro, ajudando a limpar mesas, conversando com pessoas, sentindo-se útil de um jeito que contratos de milhões nunca o fizeram sentir. Sua assistente havia ligado 7 vezes, reuniões perdidas, documentos precisando assinatura, decisões aguardando, e ele ignorou todas. Pela primeira vez em anos, Thomas Wainwright não estava sendo um CEO. Estava sendo apenas um humano entre humanos, e era glorioso. No fim do dia, quando as últimas pessoas saíam, satisfeitas e agradecidas, Marina, Thomas e a equipe se sentaram juntos para uma refeição simples com as sobras do dia.
Estava exaustos, mas era aquela exaustão boa, produtiva, cheia de significado. Quantas pessoas servimos hoje? Dona Teresa perguntou. 342. Marina respondeu, consultando o controle. 118 pagaram integral. 93 pagaram parcial. 131 refeições solidárias. 131 pessoas que comeram com dignidade, Thomas acrescentou. 131 vidas tocadas. 131 sementes plantadas, Marina completou. Júlio ergueu o copo de suco. Um brinde ao Mesa para Todos. E a mulher louca que acreditou que isso era possível. Todos riram e brindaram. Quando Marina finalmente chegou em casa naquela noite, Ana Clara já dormia no banco de trás do carro. Ela a carregou para o apartamento. Não mais aquele apartamento minúsculo e rachado, mas um novo, fruto de seu trabalho no centro comunitário, e deitou a menina na cama, cobrindo-a com carinho. Então foi até a janela e olhou para a cidade. As luzes piscavam como estrelas terrestres. Em algum lugar ali, 342 pessoas haviam comido hoje. Algumas voltariam amanhã. Outras nunca mais precisariam voltar. Mas todas haviam sido vistas, reconhecidas, valorizadas. E assim se provou que gentileza não é ingenuidade, mas rebeldia silenciosa contra um mundo que insiste em nos ensinar a fechar portas. Porque cada porta aberta para um estranho faminto é uma revolução sussurrada. Cada prato servido com amor é um manifesto escrito não em papel, mas na eternidade dos corações transformados. Marina pensou em todas as portas que haviam sido fechadas na sua cara, em todos os não que recebeu, em todas as vezes que foi diminuída, humilhada, ignorada, e pensou em como cada rejeição havia sido, sem que soubesse na época, um redirecionamento, guiando-a não para onde era fácil, mas para onde era necessário. Se Armando não a tivesse demitido, ela nunca teria conhecido Thomas de verdade, nunca teria voltado a estudar, nunca teria criado Mesa para Todos. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são portais disfarçados para as melhores. E no fim, quando a vida nos pesar na balança, não serão nossos lucros ou posses que inclinarão a medida. Mas quantas vezes escolhemos ser humanos quando seria mais fácil, mais lucrativo, mais conveniente ser apenas mais um lobo num mundo que aplaude lobos e pune cordeiros? Marina lembrou-se de uma frase que lera uma vez, não se lembrava onde. Seja tão bom que o mundo não tenha escolha senão mudar para acomodá-lo. Talvez fosse ingênuo, talvez fosse impossível, mas ela tentaria de qualquer forma, até que um cordeiro prove que dentro dele sempre habitou não fragilidade, mas uma coragem tão rara que confunde-se com loucura, até que a história prove estar do lado certo. Marina sorriu, exausta, mas profundamente satisfeita, e sussurrou para a cidade adormecida. Amanhã fazemos tudo de novo, e depois de amanhã, e no dia seguinte, até que bondade não seja exceção, mas regra, até que ninguém passe fome sozinho, até que todos tenham uma mesa onde são bem-vindos. E em algum lugar da cidade, Thomas Wainwright, deitado em sua cama king size de sua cobertura luxuosa, pensava exatamente a mesma coisa. 2 sobreviventes do mesmo naufrágio. 2 arquitetos de um mundo melhor. Uma mesa de cada vez.